Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 brasileiros com mais de 50 anos já têm alguma doença crônica. A hipertensão ou pressão alta é o problema que mais afeta o indivíduo a partir dessa faixa etária. O levantamento da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais é baseado em entrevistas feitas em 70 municípios das 5 regiões do país. O estudo revelou que 70% dos brasileiros com mais de 50 anos têm alguma doença crônica, sendo que 40% dos entrevistados apresentam uma doença de longa duração e 30% duas ou mais. A hipertensão é a mais comum, seguida por problemas na coluna, colesterol alto e catarata. A pesquisa avaliou ainda que 43% da população idosa tem medo de cair na rua por causa dos defeitos nas calçadas. O receio de queda reduz a mobilidade da pessoa com mais idade e afeta a independência. Estudos mostram que, quanto maior o sedentarismo do idoso, maior o risco dele sofrer quedas. O estudo da saúde dos idosos brasileiros faz parte da rede internacional de pesquisas sobre o envelhecimento. Atualmente, o país apresenta mais de 29 milhões de idosos e a expectativa é a de que, em 2030, o número de idosos deva superar o de crianças e adolescentes. Um acordo de indenização final para famílias de Mariana, na região central de Minas Gerais, atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, foi fechado ontem. Ele encerra o processo e estabelece todas as regras para o pagamento das indenizações. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem matou 19 pessoas. Um corpo não foi localizado até hoje. A Promotoria de Justiça da região informou que o acordo atende um pedido das vítimas. Elas não concordavam com os termos aplicados pelas empresas no restante da bacia do Rio Doce. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu com poucas nuvens e sol na capital paulista, mas há previsão de chuva ao longo do dia. A máxima deve chegar aos 30 graus. Vamos conferir a previsão completa do tempo para todo o país. A quarta-feira continua com alerta para temporais em áreas do centro-sul do Brasil, enquanto uma grande massa de ar seco e quente predomina sobre áreas do norte e do nordeste do Brasil. No Rio Grande do Sul, a chuva diminui, mas ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva. O alerta permanece para chuva forte em áreas do estado do Paraná e de Santa Catarina. Também há alerta para temporais em áreas do sul de Mato Grosso do Sul e no sul de São Paulo. Nas demais áreas desses dois estados e da faixa que vai do interior do Rio de Janeiro até grande parte do norte do país, o sol aparece ao longo do dia, mas pancadas de chuva com raios podem ocorrer a partir da tarde. Atenção, porque as áreas do sul do Amazonas e áreas do Acre e Rondônia também podem ter temporais nesta quarta-feira. O sol brilha forte por toda essa faixa que vai de Roraima até grande parte do interior do nordeste do Brasil, mas os ventos marítimos ainda vão levar umidade e provocar chuva rápida no litoral da Bahia e da faixa que vai de Aracaju até João Pessoa. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 18 graus em Brasília, máxima de 31 graus em Porto Velho, 35 graus em Palmas e 31 graus em Brasília. 2 pessoas seguem reféns nesta quarta-feira com presos que fugiram de um presídio no norte do Tocantins. A fuga ocorreu na tarde de ontem. Ao todo, 28 presos fugiram, 10 morreram e 18 seguem foragidos. A Secretaria de Segurança Pública já identificou a maioria deles. Os reféns estão em uma área de mata próxima ao presídio. Seria o chefe de plantão da cadeia e uma professora de 43 anos. No destaque internacional, o número de mortos no terremoto e no tsunami na Indonésia subiu para 1.407. Como se não bastasse, agora há uma outra preocupação. Um vulcão entrou em erupção na mesma ilha. Ele está próximo da área destruída pelos tremores. As equipes continuam o difícil trabalho de resgate entre os escombros da cidade de Palu. Enquanto isso, o vulcão Sotupan, localizado na mesma ilha, entrou em erupção. O vulcão emitiu uma coluna de fumaça e cinzas que chega a 4.000 metros de altura.
Ele está a 600 quilômetros da área destruída pelos tremores. O último balanço divulgado pelas autoridades do país informa que pouco mais de 2.500 pessoas estão internadas em estado grave e 70 mil foram levadas para abrigos. As mortes foram provocadas pelo terremoto de 7,5 graus e pelo tsunami com ondas de 6 metros de altura, registrados na última sexta-feira. A Agência de Gestão de Desastres da Indonésia calcula que 6 em cada 10 habitantes da ilha não escutaram as sirenes de alerta para ondas gigantes. 71% deles nunca tinha feito uma simulação de como reagir a esses alertas. Considerada pelos médicos como o mal do século, a depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é o país mais afetado na América Latina, com 11 milhões e meio de casos. E as mulheres são a maioria. Mas todos podem ter a qualidade de vida de volta com o diagnóstico e o tratamento correto. Vamos acompanhar na reportagem. Estar com a família, aproveitar as reuniões com os amigos, se exercitar. Para muita gente, essas são atividades extremamente prazerosas. Mas para uma parcela cada vez maior da população, nada disso tem graça. É o caso da Elaine. Ela foi diagnosticada com depressão há 14 anos em decorrência de uma fibromialgia. Além das dores por todo o corpo, a Elaine tinha que lidar com a falta de vontade para viver. Começa a dar vontade de não viver. Infelizmente, você deita com medo de dormir, com medo de pesadelos e você acorda com medo de viver. E Eliane não enfrenta este problema sozinha. Ela faz parte das que mais sofrem com a doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. As mulheres representam 5% da população mundial que tem depressão. Ou seja, são 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. No Brasil, são 11 milhões e meio. Na maioria dos casos, é possível identificar, por meio de exames laboratoriais, a falta de compostos químicos produzidos pelo nosso cérebro para enviar sinais associados à felicidade. Neste caso específico, a dopamina e a serotonina. Podem auxiliar no diagnóstico, mas não são efetivos olhando só por eles. A gente precisa da avaliação do estado mental, comportamental, análise de vida, da avaliação da dinâmica da família. A Elaine descobriu a falta desses chamados neurotransmissores quando foi procurar a ajuda do médico. Ela percebeu que sozinha não ia conseguir sair dessa. É um apelo que eu até faço para as pessoas que sentem que estão tristes para buscar, não esperar ninguém falar. Vai e busca ajuda profissional, porque sozinho a gente não sai. São diversos fatores que causam a depressão. A genética também é um, mas cada vez mais ela deixa de ser a protagonista e dá lugar a outros fatores. Muitas vezes quem sofre da depressão não aceita, por isso o especialista alerta. É importante prestar atenção no comportamento do familiar. Ficar sempre atento como que aquele familiar está se comportando dentro de casa. Como que ele tem falado da vida dele, quais são as propostas da vida dele. Através do celular, a pessoa ela acaba diminuindo a sociabilidade dela, ou seja, ela se socializa menos com um grupo, seja no trabalho, seja na escola, qualquer faixa etária. E assim, a velocidade e a rapidez com que se tem acesso às informações acaba gerando uma frustração muito maior. Para ajudar nessas reações químicas do corpo, os médicos procuram indicar outras atividades além da medicação. Na atividade física, a gente automaticamente já aumenta os níveis séricos de serotonina e dos neurotransmissores que as medicações também visam aumentar. Encontrar algo que ama e exercer essa atividade aliada aos remédios foi a alternativa encontrada pela Elaine para controlar a doença. Ela indica que esse é o melhor caminho para vencer a depressão dia após dia. Se você gosta de desenhar, desenhe mais. Se você gosta de ver flores, de fotografar, fotografe mais. Ache dentro de você o que você gosta e procura mesmo fazer isso. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você. Até mais.